Eu sou a Letícia Marques Padilha, integrante do Movimento Independente 50-50, Advogadas Gaúchas, com a minha colega Arícia Santos, que também é uma das coordenadoras do Movimento Independente. E hoje o nosso convidado é o Márcio Chagas da Silva, 44 anos, professor de Educação Física, ex-árbitro de futebol, aspirante FIFA, melhor árbitro do Campeonato Gaúcho 2008, 2011, 2012, 2013 e 2014, speaker TEDx Unicinos 2019, pai do Miguel e da Joana. Márcio, um prazer estar te recebendo aqui hoje. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesta live. E peço que a nossa colega Arícia Santos inicie com o primeiro questionamento ao Márcio. Por favor, Arícia. Bom, olá, tudo bem? Como estão todos? Tudo Márcio, bem. A Letícia falou um pouquinho do teu mini currículo, mas eu gostaria de saber quem é o Márcio Chagas, quais são os teus projetos e também um pouquinho da tua vida pessoal e também do que tu almejas para a tua vida e para a tua carreira. Bom, meu nome é Márcio Chagas da Silva, tenho 44 anos, sou professor de Educação Física e o esporte sempre me acompanhou nesses meus 44 anos, né? Então eu comecei a prática do esporte com 8 anos, em 1984, fazendo judô. Do judô eu fui para o futebol de salão em 86, depois em 88 eu fui para o basquete, e o basquete foi a modalidade que eu joguei por mais tempo. Inclusive foi a modalidade que me proporcionou, inclusive, ser aluno bolsista de uma escola particular de Porto Alegre. Eu tinha bolsa de 100% no IPA, em virtude de ser atleta da Sojipa, então tinha uma parceria do clube com a escola. Isso foi um divisor de águas no meu entendimento, na questão de oportunidade de ter uma escolarização adequada. Porque esse tema da escola pública é um debate que vem de muitos anos com relação à questão da qualidade do ensino, né? A gente sabe que, infelizmente, peca bastante, principalmente pela questão de investimentos do Estado, da falta de professores frequentemente, dos movimentos de greve que eu respeito em virtude de melhorias para a categoria, que eu também respeito e acho que é necessário, mas, em contrapartida, isso dificulta bastante o desenvolvimento dos alunos e aquele mito constante que se diz na nossa sociedade da meritocracia, né? Então, a meritocracia, no meu entendimento, ela só serve para quem tem sobrenome. Quem não tem sobrenome, quem é um da Silva, quem é um dos Santos, quem é Oliveira, quem é Silveira, quem é, entre tantos outros nomes que a gente sabe que fazem parte da história do negro, a gente sabe que a meritocracia não serve para absolutamente nada, né? Então, uma das possibilidades que o esporte me deu, e eu sou muito grato a isso, foi a questão da escolarização de qualidade. Posteriormente, ingressei na universidade, na Unicinos, também como aluno bolsista, né, no curso de Educação Física, em virtude de uma parceria que tinha a Unicinos com a Sojipa, que sediava alguns espaços para que algumas disciplinas fossem feitas dentro do clube. E nesse processo eu sempre fui surfando dentro do esporte e me qualificando, aproveitando a oportunidade de que o esporte estava se oferecendo para mim naquele momento. Então eu me formei em Educação Física em 2001. Em 99 eu fiz o curso de árbitro de futebol. Eu estava da metade para o final da universidade, então eu consegui conciliar os dois cursos e eu fiz sem pretensão alguma. Eu fiz, na realidade, para ampliar o meu currículo, né, com a possibilidade, de repente, de nos finais de semana ter uma renda paralela que me ajudasse, principalmente para comprar livros, pagar o xerox, as passagens, porque era bem caro o transporte para a Unicinos naquela época. O trem recém estava começando aí em 97, então uns 2 anos praticamente só tinha como ir de ônibus, e a passagem de ônibus era bem cara. E aí, como o esporte sempre me acompanhou,
Em 99 eu fiz o curso de arbitragem. Em 2000 eu comecei a trabalhar na Federação Gaúcha de Futebol. Em 2001 eu comecei a apitar os jogos das categorias de base. Em 2004, depois de 5 anos como árbitro, eu fui estrear na Série A do Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão. Foi meu primeiro campeonato gaúcho da Primeira Divisão, o famoso gauchão. E naquela competição eu fui indicado árbitro revelação da competição. Eu acabei não ganhando, foi um outro colega que ganhou, mas para mim, como era a primeira vez e o primeiro ano de competição, para mim foi como se fosse um título. Eu participei de 10 campeonatos gaúchos, de 2004 a 2014, fui eleito melhor em 5, fui indicado entre os melhores em 8, então a minha passagem dentro do futebol para mim foi super vitoriosa. Mas, como nem tudo são vitórias, nem tudo são troféus, entra a questão racial, muito forte, de uma modalidade que é vendida para o mundo inteiro como uma modalidade, como se fosse uma democracia racial, em que todos pudessem se desenvolver ali, como tudo no Brasil se vende, essa mentira que a gente sabe que não acontece. E no futebol, onde gira muito dinheiro, menos ainda. Então, o futebol tem uma particularidade e hoje, sempre que eu vou falar sobre o futebol, eu não tenho medo algum de dizer que, para mim, o futebol ele é uma representação contemporânea da escravatura. Latente e evidente. Porque os negros que ali estão, em sua grande maioria, que são 65%, 70% dos atletas, eles são protagonistas somente dentro do campo de jogo. Quando saem das 4 linhas, eles ficam invisibilizados e mudos. Eles não podem falar. Porque se adota ainda um discurso de que futebol e política não se misturam, quando na realidade tem muita mistura. A prova viva são os movimentos políticos que tem dentro dos clubes, mas esses movimentos políticos dentro dos clubes, 100% deles são de brancos. E os negros, que são os atletas, são proibidos de falar, porque se as vozes deles fossem ecoadas e ouvidas, eles teriam uma capacidade de ter um alcance muito maior do que qualquer um desses dirigentes. E aí, saindo dessas 4 linhas, o negro fica completamente invisibilizado. Por quê? Ele não ocupa posições dos cargos de poder, ele não é preparador físico, ele não é treinador, ele não é diretor de futebol, ele não é diretor executivo, ele não é conselheiro, ele não é presidente dos clubes, ele não tem cargos nas federações, nem na Gaúcha, nem nas dos outros estados, tampouco dentro da CBF. O que demonstra o período da escravatura muito evidenciado dentro dessa modalidade. E fora os termos escravocratas que se usam até hoje, de compra e venda de jogador, partilha de jogador, 25% é do padeiro, 30% é do açougueiro, o restante da porcentagem é de um grupo de investimentos. Então a gente consegue observar muito claramente o quanto essa modalidade ela ainda é uma representação contemporânea da escravatura, como em outros tantos segmentos, mas no futebol específico a gente consegue ter esse desenho, esse recorte bem feito. E tem um outro detalhe que muitas pessoas não observam ou fecham os olhos para não enxergar, que é a questão da pirâmide social, racial dentro dos estádios, onde quem senta no camarote normalmente são os brancos, engravatados, empresários, onde quem senta nas cadeiras os netos, bisnetos daqueles senhores que fundaram os clubes, quem senta nas cadeiras, nas arquibancadas sociais da mesma maneira, quem pode contribuir, pagar uma mensalidade. E aí vem a possibilidade dos negros e brancos pobres de sentar atrás das goleiras, estrategicamente, inclusive, para não serem filmados, para que a câmera não passe por ali e mostre aquele pessoal que está sentado nesse lugar, que hoje em dia nem popular mais é, de tão caro que é. O esporte virou um negócio, ele é elitizado, ele não é para negros pobres, não é para negros nem para brancos pobres frequentarem, ele é para uma elitização, ele é para a branquitude. A branquitude tomou conta total desse espaço. E aí se relaciona muito a questão econômica, e a gente sabe, quando a gente vai falar de questões econômicas, não tem como não associar com a questão racial, porque nós, historicamente, estamos desfavoráveis há 500 anos nesse país, desde o período da escravização, mesmo no pós-abolição, que também é uma mentira até hoje, do que aconteceu, aquele 13 de maio de 1888, Então, a gente ainda tem
uma continuidade da abolição, só que de uma maneira mais moderna, né? A escravatura ela continua acontecendo de uma maneira moderna. E aí eu vou fazer uma relação com a questão jurídica, que é a área de vocês. Para mim, né, a senzala contemporânea são os presídios e a chibata é a caneta do juiz, que tem um tesão absurdo para penalizar principalmente os negros, para colocar numa cadeia com uma facilidade e uma vontade assustadora. Prova viva foi a semana passada a juíza, né, fazendo aquela sentença em Curitiba, colocando um negro que não tinha aparentemente nada comprovado, mas simplesmente pela sua cor estava sendo penalizado com uma pena, né, uma sentença de 14 anos. Então, essa questão que hoje eu consigo falar abertamente, isso eu vivi muito dentro do futebol. Por quê? Eu, em determinado momento, eu fui o único árbitro negro a apitar, e desde 2014, quando eu saí dos campos de futebol, nenhum árbitro negro mais teve a oportunidade de apitar o Campeonato Gaúcho da primeira divisão. A represália que iria acontecer comigo, quando eu fiz a denúncia lá do caso de Bento Gonçalves, quando amassaram meu carro a pontapés, colocaram banana no cano de escapamento e no capô do carro, a represália que iria acontecer comigo, e acabou não acontecendo porque eu saí antes que saíssem comigo, ela aconteceu com os poucos negros que permaneceram. Então, eu vou parafrasear um pensamento do professor Kabengele Munanga, que para mim é um dos maiores gurus que falam dessa temática do racismo no Brasil, que o racismo é um crime perfeito. Quem denuncia se torna o vilão, quem comete se torna a vítima. E isso se perpetua historicamente no nosso país. Infelizmente, a justiça ela compactua, ela é conivente com os crimes de racismo, pois até hoje nenhuma pessoa foi presa no Brasil cometendo esse crime. Então, ele realmente é um crime perfeito. E enquanto não houver no Código Penal uma unificação desse crime, vai continuar tudo indo para a esfera da injúria racial, onde as punições são extremamente brandas e motivam as pessoas a continuarem cometendo esse crime. Essa conscientização, se vocês quiserem saber, ela vem desde a infância. Desde a minha mãe falando para mim, para os meus irmãos, meus filhos, saiam com documentos, meus filhos, não corram na rua, meus filhos, saiam bem vestidos, meus filhos, no supermercado, vocês vão correr o risco de um fiscal andar atrás de vocês como se fosse um adestrador. Meus filhos, vocês vão andar numa calçada e de repente as pessoas vão trocar de calçada com medo de que vocês possam, na imaginação deles, assaltá-los. Então, várias questões que fazem com que a gente viva essa violência diariamente, desmistificando e até negando esse papo que normalmente a branquitude gosta de dizer, de que o racismo é coisa isolada, de que é um caso raro e de que não existe. Os negacionistas gostam de dizer bastante isso aí, mas nós que somos negros, a gente sabe muito bem que às vezes não precisa de um xingamento nos chamando de macaco ou nos depreciando, mas um simples olhar, ele denota muito bem a questão racial. No sistema judiciário de vocês, eu imagino o quanto isso deve ser presente, porque é um ambiente hegemonicamente branco, racista, machista, homofóbico, onde se perpetua ainda a questão da relação de poder para os netos e bisnetos dos senhores escravagistas que estão até hoje ocupando os espaços de poder. Exatamente, Márcio. Infelizmente é uma triste realidade, mas é exatamente tudo que tu retrata, tudo que tu fala, é exatamente o que uma pessoa negra vivencia desde a sua infância. E é muito triste que simplesmente pela cor da pele nós sejamos julgados já tão cedo sobre as possibilidades do que a gente pode causar para a sociedade. É triste e eu, Arícia, a gente fala sobre isso diariamente, a gente fala nas lives, a gente fala em reuniões, mas toda vez que a gente escuta, dói da mesma forma. É sempre uma dor, é uma dor muito forte, né? Mas então, eu aqui já passando, gostaria de saber agora, entrando um pouco na questão política, como é que tu se sente neste momento agora compondo uma chapa com uma mulher pela prefeitura do município de Porto Alegre, quebrando esse estigma patriarcal da nossa sociedade patriarcal e apoiando o feminismo ao lado de uma mulher
de uma mulher branca, mas uma mulher, o que é muito importante, porque aqui no nosso movimento, um dos nossos pilares é a paridade. Os 3 pilares do nosso movimento é gênero, raça e etnia. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre essa tua parceria com a Fernanda Melchiona. Bom, na realidade eu conheço a Fernanda desde 2014, né? A gente se conheceu no aeroporto, eu estava indo para um evento em Brasília, ela estava indo também, e desde lá a gente estreitou esse laço de amizade, né? Eu tenho um pensamento que realmente é bem parecido com o pensamento do partido, é um pensamento de coletivo, né? O que me fez aceitar o convite que já vinha sendo feito há muito tempo para eu começar a me envolver nessa questão política partidária, né? Mas eu, como eu estava numa outra função na RBS TV, isso me impossibilitava. Mas eu sempre apoiei tanto a Fernanda como a Luciana nas campanhas delas, tanto de 2014 como de 2016, 18, né? E sempre me identifiquei com elas com relação a esse pensamento do coletivo e da representatividade negra dentro da esfera política, onde há um tabu muito grande, principalmente no nosso estado, né? É um estado que é extremamente racista. Isso a gente não pode negar. Por mais que as pessoas não gostem de ouvir, a gente sabe que é um estado segregador. Porto Alegre, para vocês terem uma noção, e eu aprendi isso nesses últimos 4 meses, 5 meses que eu, desde o lançamento da minha pré-candidatura, Porto Alegre tem um índice de desenvolvimento humano nos bairros nobres, como Bela Vista, Moinhos de Vento, Petrópolis, né, comparado à Suíça e Suécia, países de primeiro mundo. Em contrapartida, o índice de desenvolvimento humano nos bairros periféricos, como Rubem Berta, Mário Quintana, Restinga, é comparado a Bolívia e Iraque. Tu imagina a gente trabalhar com essa diferenciação social dentro de uma cidade? Não tem como não ser violento. Não tem como não ser violento. É muito para poucos e pouco para muitos, né? E esse muitos que recebem pouco normalmente são os negros, né? Então, Porto Alegre tem um recorte racial, social muito bem arquitetado. Os negros, historicamente, foram perdendo seus espaços dentro da cidade para o setor imobiliário, que foi expulsando os negros das regiões centrais para as periferias. A Cidade Baixa era um local de negros. O Moinhos de Vento era um bairro de negros. O próprio Parque da Redenção era um lugar de negros. E esses lugares foram tomados pela especulação imobiliária, que simplesmente foram expulsando, foram jogando para as margens da sociedade, né? Assim como os clubes negros, que vocês que são um pouco mais novas do que eu, vocês não chegaram a vivenciar, mas Porto Alegre tinha uma concentração de alguns clubes negros, onde a gente conseguia se reunir na década de 80, 90, que hoje não existem mais. Floresta Aurora, Satélite Prontidão, onde a negritude conseguia ter um aquilombamento para se fortalecer em termos culturais. Então, o meu convite a compor a chapa com a Fernanda foi exatamente nesse sentido. Primeiro, eu sou partidário à luta feminista. Eu acho muito importante que as mulheres ocupem os lugares que, historicamente, os homens ocuparam. Homens brancos. Homens brancos. Né? E quando ela me fez esse convite, eu me senti honrado. Primeiro, pelo reconhecimento que ela me fez. Eu nunca tive nenhum cargo político, eu nunca fui político, eu sempre fui politizado, mas eu nunca concorri absolutamente nada, não era partidário. E aí, quando ela me convidou, eu resolvi me filiar ao PSOL, me identifiquei com a ideologia e as ideias que o partido adotam e resolvi, né, botar a cara a tapa e concorrer, porque eu acho que é muito mais digno do que ficar somente nos discursos e textos de redes sociais, colocar a cara a tapa e realmente fazer algo efetivo para tentar modificar esse cenário dentro da nossa cidade. Eu sei que eu não vou vender ilusão. A cidade hoje ela tem muitas dificuldades, né? E tem 3 pilares que a gente se baseou para fazer o nosso programa de campanha, que é o pilar da educação, que é a minha área. Eu sou professor de educação física. Muitas pessoas acreditam que eu só vou falar de racismo, só vou falar de esporte. Não, eu sou um educador. Eu conheço bem como funciona
a questão educacional e o quanto é importante a questão educacional numa cidade para o desenvolvimento do cidadão, né? Então, já fui meio que estigmatizado. Esse cara só vai falar sobre racismo. Não, o racismo também está inserido nesse contexto. Porque se eu tenho a possibilidade e tenho conhecimento suficiente de levantar essa bandeira, porque eu tenho propriedade para falar. Eu não estou escondido e aproveitando uma onda de vidas negras importam, que Black Lives Matter, ou botar tarjinha preta lá no Instagram, no Facebook, para dizer que estamos juntos, porque quem passa pelo dia a dia com a questão racial somos nós, que temos que enfrentar todos os dias as questões nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes sociais, em qualquer lugar que a gente vá, os olhares de desconforto quando a gente entra em algum espaço. Então, a educação antirracista ela vai fazer parte também desse programa de campanha. Então, é a segurança pública, a saúde pública e a educação. São os 3 pilares que, no meu entendimento, são os mais importantes. Óbvio que tem outras questões, a questão cultural, mas isso tudo vem no bonde, no combo, né? A gente tem que partir do princípio de que essas 3 situações em Porto Alegre hoje necessitam urgentemente de uma equiparação, de algo que seja contemplado por todos. Então, a minha ideia foi nesse sentido. Conhecer esses bastidores da política, né? A gente reivindica bastante a questão de que o negro não está nos lugares, de que o negro tem que ocupar. Então, o meu sim foi exatamente nesse sentido, de ocupar o espaço e fazer valer da questão da negritude, né, para concorrer na cidade de Porto Alegre, na majoritária, como vice-prefeito de Porto Alegre. E já aproveitando esse gancho, Márcio, qual é o peso dessa responsabilidade que tu leva como um cidadão negro, representando toda uma população negra nas urnas, nas próximas eleições em novembro deste ano? O peso que vocês carregam diariamente quando vão na OAB, né? A gente sabe que o negro na nossa sociedade, por isso que os nossos pais nos criam desde criança dizendo, vocês têm que ser 10 vezes melhor. Então, os holofotes e as câmeras estarão o tempo inteiro, se porventura nós ganharmos, constantemente, como se fosse um Big Brother esperando. Esse negrão vai falhar uma hora e nós vamos atolar ele, porque é um prazer para o branco ver isso. Então, eu tenho ciência, porque isso eu passei quanto eu estive no futebol, né? Eu sabia que todos os olhares estavam torcendo para que eu fraquejasse, para que eu errasse, porque aquilo ali seria a grande glória da branquitude. Sempre que a gente derrapa em alguma situação, a gente não tem direito e possibilidade de errar, porque o nosso erro, na realidade, ele é potencializado 10, 15 vezes mais do que o erro de um branco. Tanto que o erro de um branco ele é considerado equívoco. Ele não é nem erro, né? Então, ele tem a possibilidade, depois, de se redimir aquele erro que ele cometeu. Então, eu sei que os olhares estarão direcionados, esperando qualquer possibilidade de uma falha. Mas eu, nesses 44 anos, eu me preparei o suficiente para ter a consciência de que, para a gente ocupar esses lugares que a gente tanto almeja na vida, a gente tem que estar preparado exatamente para esses olhares dos racistas, porque esses vão ser os primeiros a vibrar quando acontecer alguma situação. Mas se não aconteceu no tempo de arbitragem, no tempo de televisão, não vai ser na política que eu vou deslizar, porque eu sempre tive a minha vida, né, ilibada, sem nenhum ato que desonrasse tanto a minha conduta quanto a conduta da minha família. Então eu estou preparado para esse desafio. Óbvio que eu tenho que aprender muito ainda, porque tem várias questões de como se desenha o trâmite da cidade, né, porque a gente não sabe tudo. Eu sou um educador físico, então eu não compreendo tudo que acontece. E esse período de 4, 5 meses que eu resolvi assumir esse compromisso, eu tenho me dedicado bastante para compreender como é que funciona toda essa dinâmica dentro da cidade de Porto Alegre, que não é nem um pouco fácil. Mas nada para nós é fácil, então será mais um desafio essa questão da campanha da Prefeitura de Porto Alegre. Bom, e me diz uma coisa, como tu vê, qual a importância da efetiva representação nos espaços de poder? O que temos de vantajoso nesta representação?
temos o nosso histórico de vida, né? Se nós hoje estamos aqui, a gente já tem muito a passar adiante. Tu imagina se a gente tivesse toda a vantagem que a branquitude tem, né, de estudar em colégios bons, sustagem, comer do bom e do melhor, um quarto desde pequeno, né, computador, acesso à internet, viajar todas as férias para o exterior, se desenvolver, poder fazer intercâmbio, falar 2, 3, 4 línguas, e mesmo assim a gente ainda é educado com eles, mesmo eles sendo racistas conosco, né, todas as adversidades que fazem com que a gente se fortaleça nesse contexto. Então a questão da representatividade ela tem muita importância, sim, porque com todos esses empecilhos que a vida nos oferece, a gente consegue ser vencedor. Tu imagina se a gente tivesse um pouquinho de igualdade, o quanto nós seríamos mais vitoriosos ainda nesse contexto social. Então, eles têm muito que aprender conosco. Tem muito que aprender conosco. E esse aprender conosco a gente pode deixar para os nossos filhos, netos, né, e outras gerações, porque essa representatividade eu não tive na minha infância, não tive na minha adolescência. Infelizmente, eu cresci ligando a televisão e não enxergando pessoas negras como eu ocupando esses espaços, sendo referenciais para que eu, de repente, pudesse me enxergar e querer ser igual àquelas pessoas. Os personagens, normalmente, que eu assistia na televisão na minha época de infância e adolescência, sempre eram com um estereótipo e um rótulo de um negro malandro, ou um bêbado, um analfabeto, ou como um feio, né? Nunca tinha um negro intelectual bonito que compôsse, né? que fizesse parte daquele cenário. Então, exatamente nesse sentido, eu acho que está na hora da gente ocupar esses espaços, representar toda a questão da ancestralidade, dos antepassados, toda a nossa história, resgatar a nossa história, que ela é uma história bonita. Nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de reis e rainhas que foram escravizados, né? Mas que a branquitude contou essa história de uma maneira completamente desfavorável para colocar nossa autoestima lá embaixo. Então, a importância ela é muito grande para que a gente modifique esse cenário, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente não vê representações, e quando vê uma representação, essa representação se torna a exceção da regra, como se fosse a base, né? Como se fosse a verdade. Então, se tem um ali na televisão, tem a Fernanda Carvalho, que apresenta agora o RBS Notícias aos sábados, mas somente quando é para... Como é que é? Quando um dos apresentadores sai de folga. Então, ela é somente substituta, ela não é a âncora, né? Ela passa a semana inteira fazendo matéria na rua, aí no final de semana os outros têm que sair, né, para fazer a sua folga, aí colocam ela lá para dizer, não, nós temos que acabar com isso, nós queremos não só a Fernanda na bancada sendo a âncora, mas que outros negros ocupem também, principalmente nos canais e nos espaços de esporte, porque se os negros são destaques dentro dos campos, dentro das quadras, em todos os setores, os negros são muito melhores. Esse exemplo tem que ser colocado também para comentar, para falar sobre a modalidade, e não somente ser usado em determinados momentos para compor uma determinada cota. Chega, está na hora de equilibrar, como vocês têm esse movimento de vocês. 50-50 é o mínimo que a gente quer. E agora, nos encaminhando para o final, gostaria que tu deixasse a tua reflexão, embora toda essa tua fala tenha sido bem reflexiva, deixasse a tua reflexão para o futuro, para o Miguel, para a Joana. O que tu espera de uma democracia, de uma igualdade efetiva para o futuro? Bom, na realidade, eu tento fortalecer os laços com os meus filhos, né, que são pequenos ainda. O Miguel tem 7 anos, a Joana tem 3, mas ainda de uma maneira educativa e pedagógica, né? Até porque essa questão mais de conflito que vai existir, né, vai existir no momento que eles entrarem na escola. Como o Miguel ele conseguiu frequentar somente 15 dias dentro da escola, né, porque depois veio a pandemia e não conseguiu se desenvolver, então ele não teve essa experiência no primeiro ano. Mas a gente sabe que os primeiros episódios de racismo, discriminação, preconceito, eles acontecem no ambiente escolar. E normalmente as escolas não estão preparadas
para, né, trabalhar essa questão com os alunos. Muito pelo contrário, né? Ainda tratam esse aluno que passa por essa situação como vilão. E normalmente, no final do ano, convidam essa família, essa criança a se retirar da escola, né, e não os agressores. Então eu tento trabalhar com os meus filhos desde pequeno a questão da autoestima, a questão da cor, do cabelo, da boca, do nariz, para que eles não sejam atacados, ou quando forem atacados, eles simplesmente tenham essa questão da autoestima fortalecida para poder se defender também. O Miguel já faz umas campanhas publicitárias desde os 5 anos, há 2 anos, ele já faz umas propagandinhas para a Renner e outras marcas, então isso faz com que ele se sinta fortalecido, né? Então ele se enxerga, ele sabe que ele é uma criança bonita, ele sabe que ele já fez algum trabalho, né? A Joana ainda é muito pequena, mas daqui a pouco também eu vou incentivá-la a fazer, porque isso faz com que eles se fortaleçam, né? Faz com que eles não se sintam aquele patinho feio na escola, como muitas vezes a gente que frequentou, principalmente esses espaços de escolas particulares, nós nos sentimos, né? Então, eu tento trabalhar isso para que eles não sofram tanto como eu sofri, né? Porque várias violências a gente passou, alguns sapos a gente teve que engolir, mas hoje em dia, com a maturidade, com a experiência e toda a bagagem de vida, eu não aceito mais esse tipo de situação. Então, o enfrentamento ele é constante, né? As manifestações são constantes, porque se a gente se calar e aceitar, eles vão enxergar e vão querer fazer cada vez mais esse tipo de crime contra a gente. E isso aí é algo que nos enfraquece bastante na luta antirracista. Então, quanto mais fortalecido, mais consciência, buscar fazer com que as escolas cumpram a Lei 10.639, onde resgata a questão da história da África, que o Brasil é um país de índios, né, que foi é um país de índios construído por negros, que foi beneficiado aos brancos, que até hoje estão. Então, o Brasil é um país temos dos índios. Temos 1 minuto. Desculpa te interromper, mas temos que concluir. O Brasil é um país dos índios, que foi construído pelos negros, e os brancos se beneficiam até hoje. E esse contexto a gente tem que modificar. Então, a luta é exatamente para isso, para que os meus filhos encontrem um terreno melhor e que eles deem continuidade. Não sentem na cadeira, né, do conforto e se acomodem. Eles têm que lutar e dar continuidade a toda essa luta ancestral que acontece há séculos. Este foi mais um vídeo. Agradeço. Muito obrigada, Márcio Chagas, por participar. Mas este foi mais um vídeo do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas.